Boa noite a todas e todos. Que o nosso Senhor Jesus Cristo continue conosco, amém? Amém. Eu quero convidá-los a abrir ou acessar a Bíblia de vocês no livro de Êxodo, capítulo 4. Antigo Testamento, livro de Êxodo, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 1 e conta um pouco o texto da vocação de Moisés. Êxodo capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a ao chão. Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e essa se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava com hanseníase, o texto diz lepra, leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante de sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nestes dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e ele lhe dirá, na verdade, o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: vá em paz. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela leitura da sua palavra, e nós estamos aqui para ouvir aquilo que o seu Espírito Santo soprar nos nossos ouvidos e dizer aos nossos corações, que essa palavra possa brotar como uma semente que cai em solo fértil, para que cresça dentro de nós para o nosso bem, para a nossa transformação, mas também para que a nossa vida dê frutos e se torne essa presença da sua graça nesse mundo. É isso que nós te pedimos, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Vocês já passaram por momentos assim que consideraram grandiosos demais, que acabaram te dando medo?
Momentos em que Deus te chamou para realizar alguma coisa, para fazer alguma coisa, e de repente você hesitou, ou você responde para Deus: ok, Deus, conta comigo, eis-me aqui, mas depois de um certo momento você hesita e fala: será que eu devia mesmo ter respondido, eis-me aqui? Eu já contei essa experiência aqui, mas parece que Deus faz isso com a gente de diversas maneiras, em vários tempos da nossa vida. E eu já contei essa experiência de quando Deus me chamou para ir para a França. Porque eu estava no último ano do seminário, eu tinha um outro emprego com publicidade, e estava orando para Deus: e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Eu estou terminando o seminário, estou no último ano, e o que vai acontecer? Eu peço as contas, vou trabalhar como pastor, vou trabalhar como ministro religioso, vou viver essa vocação integralmente, ou não vou, etc. E de repente, meu professor, um professor da faculdade, ele me chama então, com alguns outros alunos, e fala que tem um projeto para enviar pastores jovens para a França, para continuarem estudando e para pastorearem igrejas francesas. E eu me lembro que depois de não me interessar e me interessar e perguntar para a Fê o que ela achava e ela não achar nada, eu me lembro que eu me sentei com esse professor numa casa do pão de queijo, na estação Vila Mariana, eu e um outro amigo que foi comigo, e ele começou a explicar o projeto, e disse: então você vai para a cidade tal, você vai fazer isso, ali tem uma igreja que precisa de um pastor, ali está fechando, eu vou te colocar em contato com outro pastor francês. E eu disse: tá bom, eu vou, vamos fazer, isso no último semestre do seminário, então as coisas estavam acontecendo, e ele anotou tudo num guardanapo da casa do pão de queijo. E aquela conversa terminou, e depois da empolgação, eu lembro que eu estava chegando em casa, eu tiro do bolso esse guardanapo e eu penso: meu Deus, como é que eu vou mudar a minha vida? Como é que eu vou fazer tudo isso que esse homem disse, ou viver aquilo para aquilo que talvez Deus esteja me chamando, num futuro escrito, num guardanapo da casa do pão de queijo? E eu amassei e joguei fora esse guardanapo. Mas depois o processo foi acontecendo, como vocês sabem mais ou menos. Mas eu não sei se você já viveu mais ou menos esse momento, sabe? De estar diante de um desafio que para você é grande demais, e que por uma espécie de empolgação, você foi tomado pelo ímpeto de dizer: tá bom, eu vou, eu topo, eu faço. Estamos juntos, pode contar comigo. E depois da poeira baixada, assim, depois das hesitações, você se pergunte: realmente, será que eu deveria ter feito isso? Será que eu deveria ter respondido da forma com a qual eu respondi? Sabe, depois daquele momento de êxtase. Então, esse texto está falando mais ou menos sobre isso. Êxodo 4, porque Êxodo 3, na verdade, é um capítulo interessante para a gente entender o que está acontecendo aqui em Êxodo 4. O Êxodo 3, ele vai explicar que Deus se aparece, ou aparece, na verdade, para Moisés, numa sarça, numa experiência mística, epifânica, uma experiência onde Deus se apresenta em uma sarça que está pegando fogo e não se consome, e dali vem uma voz que é ouvida por Moisés e o encoraja a fazer alguma coisa que essa voz está dizendo, ir para uma terra justamente da qual ele tinha fugido porque estava jurado de morte, para dar ao imperador daquela terra, ao rei daquela terra, ao faraó do Egito, governante daquela terra, a notícia de que o povo estava ali, o povo que estava ali, que era o seu povo, estava ali escravizado, mas há mais ou menos 400 anos, eles teriam agora que ter os seus dias de escravidão findados, eles tinham que ser libertados. E geralmente Deus age assim na nossa história, Ele nos chama para realizar algumas coisas para cumprir o seu propósito para a humanidade na história, que tem a ver com salvação, com libertação, com reconciliação, com resgate das nossas dignidades. E no capítulo 3, então, de Êxodo, Moisés tem esse encontro com Deus. E depois de uma conversa longa com Deus,
e que ele deseja, inclusive nessa conversa, saber qual que é o nome de Deus, né? Como é que a gente vai dizer quando chegar lá. Ele diz, tudo bem, eu vou. Mas você vira a página, salta para o capítulo 4 e parece que o que a gente tem é uma reação, uma espécie de delay, assim, sabe? Uma reação com retardo, assim, né? De atraso. Depois que a poeira baixa, ele diz assim, será que eu deveria ter dito, tudo bem, conta comigo, eu vou? Né? E é o que está acontecendo aqui. Moisés está olhando para Deus e está dizendo mais ou menos assim. Então, sabe aquela conversa que a gente teve outro dia? Eu acho que eu não disse tudo que eu tinha para dizer. Eu estava pensando, eu estava refletindo, não sei se é a hora, sabe, de eu ir mesmo lá para o Egito. Né? Eu não sei se é a hora de eu encarar isso, eu não sei se eu vou conseguir fazer esse negócio. Sabe, essa conversa nesse lugar da insegurança, nesse lugar do medo, essa conversa em que nossa cabeça é tomada por muitas projeções, por muitas conjecturas, e a gente costuma fazer um negócio que a gente faz quando a gente está justamente no lugar dessa conversa. A gente procura pedir um sinal para Deus, ou para as pessoas. A gente procura pedir uma prova justamente que vai ser a garantia de que essa coisa vai de fato dar certo e valer a pena. E geralmente, na nossa cabeça, a garantia de que essa jornada vai valer a pena é uma espécie de certeza de que eu tenho que ter, de que esse caminho que eu vou trilhar vai dar certo. E é isso que a gente tem aqui no capítulo 4. Depois da excitação, a dúvida, a insegurança, o medo, e Moisés como um representante muito tranquilo de mim e de você, porque nós conhecemos, todos nós, muito bem esse lugar. Moisés está aqui olhando para Deus e dizendo, Senhor, e agora? Como é que vai ser? Né? Porque se o Senhor puder, o Senhor me mostra alguma coisa de que esse negócio vai dar certo. Aí Deus resolve dar algumas demonstrações para Moisés de que ele pode confiar de que vai dar certo, porque se ele disse para Moisés ir na confiança de que ele estaria com Moisés, como é que não pode dar certo? E nessa história, então, desse capítulo, acontecem, pelo menos eu vi 3 coisas que são muito representativas das percepções que nós precisamos ter para o nosso coração confiar em Deus, quando Deus nos chama para realizar alguma coisa, quando Deus nos chama como igreja, quando Deus nos chama como indivíduo para realizar alguma coisa na nossa jornada de vida que faz parte do propósito de Deus para a história da humanidade. Então, a primeira coisa que eu vejo nesse cenário é que Deus usa o recurso que a gente tem. Deus injeta essa confiança no coração de Moisés e o lembra de que quando ele caminha com a gente, com Moisés, ele transforma os nossos recursos em instrumentos de graça e em demonstração da sua companhia na nossa jornada. Sabe onde eu vejo isso? Nesse texto, nessa ordenança que Deus faz a Moisés, para que Moisés pegue aquilo que ele tem, que é o cajado, a vara, e lance, para que ele lance esse cajado, essa vara no chão. Olha, quando Moisés faz isso, o que acontece? Um milagre. Aquele cajado se transforma numa serpente e Moisés fica assustado. E Deus manda então que ele segure aquela serpente pela cauda e a serpente se torna novamente o cajado que era antes. Um milagre acontece, não para que Moisés acreditasse que Deus era um Deus de milagre. Não somente para isso eu penso, mas para que Moisés não se esqueça de que parte dos milagres que Deus faz tem a ver com a disposição que Deus tem em usar os recursos que a gente tem para cumprir os propósitos de Deus na história. Porque quando a gente se sente inadequado para fazer alguma coisa, a primeira desculpa que a gente dá qual é? Mas eu acho que eu não tenho aquilo que é necessário para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Ou para fazer aquilo que você me chamou para fazer. Eu até gostaria, se eu tivesse esse negócio, eu até gostaria, se a minha casa estivesse em ordem, eu até gostaria, se isso aqui na minha vida estivesse no seu lugar, se eu tivesse essa ferramenta ou aquela, mas
Ainda falta coisa, entendeu? Para ajeitar a minha vida. Então a gente olha para todos esses elementos que nos são externos e que transferem para a gente, né, esses elementos que nos são externos, a responsabilidade da nossa recusa em participar daquilo que Deus nos chamou para participar. Porque no fundo, a gente tem uma insegurança de não dar certo, é uma insegurança de não funcionar. E esse medo de não dar certo, de não funcionar, é profundamente humano. A gente conhece esse medo. Eu me lembro que durante o processo de ida para a França, veio um pastor aqui da França para dizer como que as coisas aconteceriam, Didier Rocard. E na ocasião a gente fez uma reunião aqui entre ele, o pastor Gilson, né, porque eu estava com medo agora, que estava vendo que o processo ia acontecer e que eu ia ter que, em poucos dias, embarcar num avião para ir para um continente onde eu nunca tinha pisado, para uma língua que eu não falava. E eu disse para o pastor Didier, eu estou com medo. Ele disse, o medo é bom. Porque o medo impede você de fazer algumas loucuras, né? Mas acontece que, às vezes, o medo também nos paralisa, numa medida que nos impede de darmos passos e fazermos algumas coisas, de percorrermos alguns caminhos que seriam maravilhosos para a gente. Quantas estradas a gente poderia ter percorrido, quantos caminhos são postos diante da nossa vida, da gente, oportunidades que se a gente não abraça, que se a gente não experimenta, que se a gente não se dá o direito de provar, porque a gente tem por antecipação, né, e uma antecipação regadas às vezes por orgulho, às vezes por insegurança, às vezes por medo do que as pessoas vão dizer, do que elas dirão, né, do que a gente vai dizer, mas a gente nem ousa caminhar poucos passos nessa estrada, não se tenta, não tenta experimentar. Né? Então, Deus nos lembra na nossa vida que tomar algumas decisões, às vezes é muito mais simples do que parece, né? De que esse negócio, de a gente achar que tudo do lado de fora precisa estar pronto para que a gente tome alguma decisão, isso é uma grande ilusão, na verdade. É somente uma forma da gente se enganar e de a gente se acovardar às vezes e dizer assim, acho que é melhor não. Acho que é melhor eu não viver isso agora. Acho que é melhor eu não tocar nisso agora. Acho que é melhor eu não viver nenhum tipo de transformação. Então, está Deus aqui dizendo para Moisés, faz o seguinte, pega isso daí que você tem e joga no chão. E vê o que eu posso fazer com isso que você tem nas suas mãos. Né? Você sabe para mim qual que é o equivalente dessa história? Olhando para Jesus, é justamente a multiplicação dos peixes e dos pães. 5 pães e 2 peixes. Né? O que vocês têm? Ele pergunta para os discípulos. Algo que não dá para alimentar essa multidão, mas é isso que vocês têm? Me deem. Me deem. E Jesus, então, pega aquilo que os discípulos têm e faz um milagre. Multiplica. Então, a gente precisa confiar em Deus e confiar que Deus é capaz de fazer aquilo que Ele quer que a gente faça a partir daquilo que a gente tem, seja pouco ou seja muito. Que o pouco que a gente tem, às vezes é muito para aquilo que Deus quer fazer nessa terra. E esse cajado é o recurso que nós temos, mas que pelo poder, pela sua presença, se torna muito mais do que nós pensamos. Se você pensar nesse cajado que acompanhou Moisés e que era praticamente quase todo o recurso que ele tinha durante a sua ida ao Egito, durante a sua travessia no Mar Vermelho, durante a sua travessia no deserto, era o cajado. Ele vai avançando com esse recurso que ele tem e Deus vai abençoando a sua jornada a partir desse recurso que ele coloca à disposição. Ele faz água brotar da terra, de fontes desconhecidas com esse cajado. Com esse cajado ele abre caminho diante de um mar que está ali, impedindo o povo de passar. Por quê? Porque Deus cumpre os seus propósitos a partir dos recursos que nós temos, sejam eles poucos ou muitos, quando nós colocamos esses recursos à disposição.
Deus nunca precisou de gente muito equipada. Nas histórias bíblicas a gente vê isso. Deus nunca precisou dessa gente que está sempre pronta e cercada de todas as coisas para servir todo mundo. A gente precisa se lembrar um pouco do que o apóstolo Paulo diz para a comunidade de Corinto. A sabedoria divina é constrangimento para a sabedoria humana, porque ela se revela na inversão de lógica do mundo. Deus faz o que faz, não pelo nosso recurso, não pela nossa força, mas a despeito da nossa fraqueza e a despeito da nossa falta. Ele faz. Então a grande questão para a gente é o que você tem, né? O que nós temos. Coloque o que você tem à disposição dos projetos de Deus. Quais são os seus recursos? Então, conte com esses recursos que você tem. Quais são os seus 5 pães e 2 peixes? Qual é o seu cajado? Então, coloque esses 5 pães e 2 peixes, esse seu cajado, diante do Eterno, na fé de que Ele vai fazer o milagre que precisa ser feito quando você colocar o seu recurso à disposição para alimentar multidões. Qual é um instrumento insignificante que está nas suas mãos hoje e que você não tem perspectiva para usá-lo, mas que você poderia olhar da perspectiva da utilidade do uso de Deus quando você coloca esse recurso à disposição? Porque a vida é engraçada. Eu acho que tem tanta coisa que aos nossos olhos parece desprezível, que aos nossos olhos parece pequeno, insignificante, sem valor, mas que às vezes, por circunstâncias, essas mesmas coisas insignificantes, desprezíveis, sem valor, ganham uma importância, um valor que não tinham até então. Por quê? Porque a gente passou, a partir de um momento, a ver essas coisas, não a partir de como nós poderíamos usá-la, mas como Deus poderia usá-las na nossa história. Então, quando você estiver diante dessa situação e dizer assim: Deus, eu acho que não vai dar, porque eu só tenho um pedaço de madeira aqui, só um cajado. Então lembre-se de que Moisés ouviu do Deus eterno: lance-o no chão. Lance-o no chão e veja o milagre acontecer. Ele viu o milagre daquilo se transformar em serpente depois de voltar a ser cajado. E os nossos recursos, poucos que sejam eles quais forem, eles são instrumentos, ou podem ser instrumentos para que Deus haja na nossa história e na história de muitas pessoas. Mas não apenas os nossos recursos. Não é somente disso que o texto está tratando, né? Não somente os nossos recursos fazem parte do agir de Deus na nossa história quando eles são colocados à disposição. Mas a nossa vida pode ser um instrumento de Deus na história de muitas pessoas. Porque depois de ouvir de Deus, pega essa vara, lance-a no chão e ver o milagre acontecer, a segunda coisa que Deus faz no texto é: pega a sua mão, Moisés, e coloca no peito. E agora tira, ele diz. E Moisés vê um negócio que deve ter sido muito assustador para ele, porque ele vê a sua mão que antes estava saudável, agora com hanseníase. O texto diz que parecia neve, estava acometida de uma doença que, inclusive, para a cultura da época, era considerada uma maldição. E isso deve ter assustado Moisés, mas em ato contínuo, Deus pede para ele repetir o movimento e colocar de novo a mão no peito, e de repente, quando ele tira a mão do peito, a sua mão está saudável de novo. E Deus diz para Moisés, então: olha, tire a mão do peito e coloque e veja, ela está sã. Muito mais, então, do que as lembranças de que Deus faz milagres a partir do que a gente tem, é que Deus pode fazer um milagre a partir daquilo que a gente é. Ele está mostrando para Moisés. Deus faz milagre também contando com a nossa vida, com aquilo que nós somos. Eu acho, inclusive, se eu pudesse atribuir valor aos tipos de milagres que Deus faz, eu diria que é muito mais importante, muito mais significativo, dá muito mais sentido para a gente, o milagre que Deus faz a partir daquilo que a gente é,
do que a partir daquilo que a gente tem. Porque não é só abençoado a pessoa, ou abençoada a pessoa, que acolhe o recurso da nossa vida, ou a nossa vida usada por Deus, mas nós que nos deixamos ser usados por Deus como nós somos, também somos abençoados nessa história. Você sabe das pessoas que são constrangidas, que usam a sua vida para abençoar as outras pessoas e de repente não tem, assim, não conseguem mensurar aonde o seu gesto, aonde as suas palavras chegaram. E de repente a outra pessoa fala, eu fui abençoada pela sua vida, tal dia você fez isso, você me ligou, você se colocou à disposição, a sua própria vida para me ajudar, e de repente você se emociona, porque você fala, nossa, eu não sabia que o que eu estava fazendo era tão grande. Mas era tão grande porque Deus estava usando aquilo que você é. Então o que eu estou querendo dizer aqui é que a nós não nos basta, nós vivemos somente na condição de entregar um pouco dos recursos que nós temos para colocá-los à disposição de Deus. Porque quanta gente sustenta a sua vida e uma lógica religiosa, dando para Deus, dentro de um compromisso religioso, aquilo que tem. Tem gente que diz assim que até barganha com Deus, ou que compra um tipo de aprovação de Deus. Gente que em sua consciência compra uma paz religiosa, permitindo de entregar aquilo que tem para Deus e falar, pronto, já que eu tenho, eu posso colocar à disposição, o Senhor está aí, paguei, está pago, a minha parte está aí, pode fechar a conta, a minha vida é outra história, mas o que eu tenho eu coloquei à disposição. Quer dizer, falando num evangeliquez, eu já dei meu dízimo. Pois então, é maravilhoso, eu acho, a gente participar com os nossos recursos. Eu não estou aqui para te desmotivar, não. Inclusive, é um momento que a gente precisa, como foi dito aqui no culto. Sabe? E a gente não tem um tom aqui, nessa comunidade apelativa, você nunca vai dizer, ou nunca vai ouvir, ou pelo menos não deveria ouvir nessa comunidade, das pessoas que conduzem essa comunidade, de que se você não der, você não vai ser abençoado, se você der, você vai ser abençoado. A gente não tem esse discurso apelativo, mas você vai ouvir da nossa boca, Contribua, seja generoso, participe para abençoar a vida de alguém, participe porque esse prédio pode abençoar não só as famílias dessa comunidade, mas as famílias do bairro, de pessoas da Zona Norte, participe, mantenha um coração generoso, você vai ouvir essa fala, inclusive, isso é uma conversão de vida, incentive seus filhos a serem generosos, a terem corações generosos, Há quem diga que a última parte que se converte no ser humano é o bolso. Mas isso é uma outra história, é um outro sermão. Mas embora tudo isso seja uma dádiva, mais importante do que a gente ver o que Deus faz com o que a gente tem, é justamente a gente ver o que Deus pode fazer com aquilo que a gente é. Todo recurso depositado numa urna, todo recurso depositado numa conta, passado lá na maquininha de cartão, não dá conta de uma vida vazia, de uma vida sem sentido, porque está privada de fazer ou de viver aquilo que Deus é capaz de fazer através dela. Então, muito mais importante do que ver Deus agir naquilo que você tem, que é importante, mas muito mais importante é ver Deus agir através de quem a gente é, de quem você é. De modo que a minha fala é, participe com aquilo que você é. E quando eu falo participe, não é só com aquilo que você tem, e quando eu falo aquilo que você tem, não é só dinheiro. São as suas habilidades, são os seus talentos, aquilo que você foi adquirindo e construindo durante todo o seu processo de vida. Mas coloque, sobretudo, à disposição a sua vida ao reino de Deus, porque Deus pode fazer milagres na história da humanidade, na minha história, na história dessa comunidade, na história da sua família, através de quem você é, simplesmente. Eu me lembro do texto do profeta Isaías, no capítulo 6, que ele se sente extremamente inadequado para participar daquilo que Deus disse que vai fazer. E numa visão ele diz, eu sou pecador, porque ai de mim, eu sou miserável, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos.
E aí o texto diz que vem um anjo e toca nos seus lábios, nos lábios de Isaías, com a brasa do altar e purifica os seus lábios. Bonita essa linguagem poética, mas o que o texto está dizendo é que o anjo chega para o Isaías e diz assim: Isaías, para com isso, cara. Levanta, sabe? É com gente como você que Deus conta. Deus não conta com gente perfeita. Não, Deus não conta com gente preparada. Pode vir participar daquilo que Deus quer fazer e está fazendo. Deus conta com a gente como a gente. E para mim isso é maravilhoso, porque a gente não precisa esperar que se tenha um curso, a gente não precisa esperar que se tenha um recurso, a gente não precisa esperar a gente estar perfeitamente santo. Não. É agora, é hoje. Deus te usa como você está. O Isaías falou, mas eu sou impuro. E o anjo toca nos lábios e fala, então, mas é você mesmo, gente impura, né? Ou que se considera impura, porque nós somos justificados por Jesus. Então, o que você está esperando? A minha questão é essa, para você que faz parte dessa comunidade, para você que é seguidor, seguidora de Jesus, para colocar a sua vida à disposição do reino de Deus. Ou a continuar colocando a sua vida à disposição do reino de Deus. Sabe, o que você está esperando para fazer com que a sua vida cumpra o propósito para o qual Deus te chamou para fazer, para cumprir? Por que você está fugindo de Deus às vezes? Jonas? Lembra do profeta Jonas? Por que você está pegando o barco na direção contrária? Por quê? Deus não disse para você ir por ali? Vai por ali, pode contar com Deus. E não precisa estar perfeito. Deus não conta com gente perfeita. Não conta. Mas Ele chama a gente para participar desse negócio. Vem viver a sua vida a partir dessa perspectiva do caminho que Deus propõe para você seguir. Eu te garanto que isso vai dar sentido para a sua vida e isso vai ser muito mais interessante. Muito mais. Vai para o seu trabalho assim. Vai para o seu trabalho assim, vai para o seu trabalho pensando que a sua vida pode ser um instrumento de Deus lá no seu trabalho. Vai para o meio da sua família assim, pensando que a sua vida pode ser um instrumento de Deus no seio da sua família. Vai no encontro com seus amigos assim, pensando que a sua vida pode ser um instrumento de Deus no meio dos seus amigos. Porque não é apenas aquilo que a gente tem, mas é o que a gente é. É o que a gente é. Só que esse texto, ele mostra para a gente que a gente é teimoso. A gente é teimoso. Moisés também era teimoso. Porque depois de ver Deus fazer milagre, com aquilo que ele tinha, o seu recurso, depois de ver Deus fazer um milagre com aquilo que ele era, com o seu corpo, Moisés ainda usa um terceiro subterfúgio aqui, que é o de dizer assim, Senhor, então... entendi, mas ainda tem um negócio aqui. Tem um negócio aqui que parece que o Senhor não reparou. Eu não sei falar. Eu não sei falar. Eu tenho a boca pesada. É como se ele dissesse assim, eu tenho muitas limitações que me impedem de fazer isso que o Senhor está me pedindo para fazer. Sabe? Para outra coisa... eu até serviria, eu estou até aqui pensando se eu não posso propor outra coisa para fazer aqui. Cuidar do gado do Jetro, aqui do meu sogro, não sei, um PG aqui mesmo, sem ir lá para o Egito, né? Outra coisa talvez eu consiga, mas para isso eu não vou servir não. Eu não dou conta desse negócio, eu não sei falar. As minhas limitações me impedem de cumprir isso daí que o Senhor está me pedindo. Eu sou limitado, o Senhor é Deus, eu sou ser humano. Então faz aí e eu faço até onde dá. Às vezes a gente faz isso com Deus, né? Já orei, já não posso, já fiz o que eu deveria fazer. Agora está nas mãos de Deus, né? E aí, Deus coloca, quando a gente vê as nossas limitações, nos impedindo de cumprir aquilo que Deus pediu para a gente fazer, Deus coloca pessoas no nosso caminho, que são quase como anjos do nosso lado. Porque o texto é interessante, o texto diz que Deus se ira com Moisés. Eu acho interessante
essas descrições bíblicas que falam dos nossos afetos humanos e transferem esses afetos humanos para Deus. Né? Porque a gente precisa falar de alguma coisa que Deus ali ficou meio desconfortável. Então a gente fala, Deus cirou. Porque provavelmente a gente ia estar cirando nessa conversa. Imagina, você está há meia hora conversando com uma pessoa. Pastor sabe que é isso. Falando, assume o ministério, vai lá, você tem habilidade, você tem dom. Por que você não participa mais? Por que você não vem? E de repente, não vou. E de repente a gente fala, tá bom. Sabe, Deus está meio aqui nesse lugar, o autor do texto bíblico está dizendo. Aquela conversa que ele já não está mais aguentando, mas ele é misericordioso, né? E ele diz assim, o Moisés diz para ele, Senhor, não vai dar. Não vai dar. Deus diz, olha, acho que dá. Mas ele falou, não vai dar. Eu vi esse milagre aí que o Senhor fez. Vou até guardar essa vara, que ela é especial. Se transformou em serpente, voltou, né? Viu um negócio que você fez aqui no meu corpo. Levei um susto, hein, Deus? Mas eu estou vendo que o Senhor é poderoso. O problema não é o Senhor, não. O problema sou eu. Eu sou limitado. Eu não consigo estar nesse lugar aí que o Senhor pediu para eu estar. Eu não consigo falar. Você não reparou nisso? Eu sou limitado, eu não consigo. E Deus diz assim, então tá bom, Moisés. Né? Deus se ira. Mas olha que ira boa, né? Então tá bom, Moisés. Seu irmão não está vindo aí, o Arão? Então, ele está chegando aí, que eu sei. E ele vai se alegrar em te ver. Ele vai ficar feliz de te ver. Ele está vindo aí. Então, você não precisa falar não. Você só precisa se colocar à disposição. Né? Por quê? Porque eu vou pedir para o Arão ir com você. Eu vou pedir para o Arão ir com você. Moisés, para de ser teimoso. Sabe? Que negócio é esse de dizer que as suas limitações são impedimentos para fazer aquilo que Deus quer fazer na história? Olha que falta de nexo. Se a gente acredita que Deus é Deus e que Ele nos chamou para fazer alguma coisa, como que a gente coloca as nossas limitações na frente de Deus? Ou daquilo que Ele pode fazer? É uma mania, é uma teimosia que a gente já desenvolveu. Eu não sei de onde vem, né? Mas talvez de uma preguiça às vezes de uma limitação que a gente acha que tem de fato, né? E de olhar para Deus, ignorando que Ele nos conhece mais do que a gente se conhece, né? E dizer, Senhor, não vai dar não vai dar. Eu não sou essa pessoa. Eu queria que a gente pensasse num negócio, assim, se Deus colocou a gente ali, você ali, se o seu coração bate mais forte com esse negócio, se o olhar dos outros se voltam para você, uma espécie de confirmação, espera algo de você, sabe, se os seus talentos apontam para isso, está combinando, hora, lugar, por que você vai fugir? Só vai. Só vai, meu irmão. Eu sei, tem desafios que parecem que são grandiosos demais. E a gente procura encontrar todas as desculpas. Mas Deus está dizendo para você ir. Então vai. Não é Ele que está dizendo. Esse negócio de dizer para Deus, tá bom, Deus, e correr na direção contrária, não sei se você leu os textos bíblicos, se não leu, eu vou dar spoiler, não dá certo. Não dá certo, nunca deu certo. Vai na direção que Deus pediu para você ir. E se Ele dizer para você, olha, eu vou estar com você, acredita que Ele vai estar com você. Deus, mas mesmo que você se sinta limitado e não consiga ir, olhe para o lado. E veja quem Deus coloca no seu lado para te impulsionar, para te apoiar, para te encorajar. Deus coloca a gente do nosso lado. Deus sempre colocou a gente do meu lado em todas as áreas da minha vida. Quando eu olho para trás eu consigo ver. É crise no casamento, Deus coloca fulano para me ajudar. É crise financeira, Deus coloca
pessoas para me ajudar. É crise em todos os sentidos, ou vocacionais, porque a gente tem as nossas crises, os nossos desânimos da caminhada também. Deus coloca pessoas para nos incentivar, Deus coloca pessoas. E eu acho isso interessante demais, porque Deus disse que enviaria Arão com ele, disse que o Arão, inclusive, se alegraria de ver Moisés, justamente porque Moisés estava ali, né, na presença de Deus. E eu vejo que esse Arão é quase que um anjo mesmo, porque ele poderia ter dois sentimentos, né, um de alegria, como diz o texto que ele teve, mas de ciúmes, como a gente já viu outros textos bíblicos dizendo, né, Caim e Abel, os irmãos de José, né, pessoas que viram pessoas se relacionando com Deus e ao invés de apoiá-los acabaram agindo contra, porque tiveram ciúmes. Mas o texto diz que Arão se alegrou com a bênção que seu irmão estava recebendo ali. Então Deus decide fazer de Arão um porta-voz de Moisés. E não só isso, um sacerdote de Israel. Porque o coração daquele que se alegra com aquilo que o outro precisa fazer e ajuda, é o coração de um sacerdote, de alguém que merece carregar a palavra divina. Eu acho muito interessante, porque ao permitir que Moisés cumpra a sua vocação na sua limitação, o Arão revela o verdadeiro significado da presença de Deus, que se revela às vezes na presença dos outros, que nos acompanham na nossa comunidade. Ele diz: eu falarei por você. Essa é uma das maravilhas da vida, eu acho, e da vida cristã sobretudo. Se você se sente amedrontado, se você se sente inadequado, se você diz que não vai dar, que não sabe fazer, sabe o que aparece? Um anjo do seu lado, um anjo. E eu não estou falando desses seres espirituais que a gente canta, tem anjo voando para todo lugar, em cima do trono, em cima do altar, não sei. Não estou falando desses seres, eu estou falando de anjos de carne e osso, que são mensageiros de Deus para a gente, que são anjos de Deus na sua vida, na minha vida, e que aparecem somente para lembrar a gente que Deus está com a gente nesse negócio, nessa caminhada. Porque por causa da nossa teimosia do nosso coração, sabe? Mesmo que Ele esteja do nosso lado, mesmo que nós saibamos que Ele está em todos os lugares, mas porque Ele é Espírito e a gente não consegue ver, às vezes a gente fica insistindo sozinho nessa história de que a gente está solitário nessa caminhada, de que eu estou sozinho, as pessoas estão me abandonando, eu não consigo, o que vai acontecer? Mas Ele sempre está com a gente. E aí, porque, a despeito da nossa teimosia de acreditar nisso, e Ele é muito bom, e por Ele ser muito bom, gracioso, misericordioso, parece que Ele pega uma pessoa, um anjo, e diz assim: faz um favor, querido, faz um favor, querida, vai lá para o fulano, até fulano, anda um pouquinho com essa pessoa, que é teimosa toda a vida, teimosa, mas vai lá só para ela se lembrar que ela não está sozinha não, que eu estou aqui. Não sei se você já viveu essa experiência, né? E se ela disser assim para você, Deus fala para essa pessoa, que ela não dá conta sozinha, então você vai ser a lembrança para ela de que ela não está sozinha, de que eu estou lá com ela. Porque quem está com Deus nunca está sozinho. Nunca está sozinho. Primeiro porque Deus está sempre com a gente. Amém? Amém. E depois porque Ele jogou a gente no seio de uma comunidade. De uma comunidade. Andar com Deus é viver em comunidade. De forma que ninguém que anda com Deus precisa se sentir sozinho. Porque sempre vai aparecer, além da presença de Deus que se evidencia de várias maneiras, alguém do seu lado como uma lembrança de que nas suas limitações, que poderiam ser um impeditivo para você realizar aquilo que Deus pediu para você fazer, essa pessoa vai te dar apoio, vai te encorajar para que você continue na direção que Deus instruiu você. Para você ver através da sua vida os propósitos de Deus se cumprindo na história da humanidade. E é por isso que nós somos igreja. É por isso que nós estamos aqui. Para cumprir a vontade de Deus para o mundo. Não só para mim e para a sua vida, mas para o mundo. Então meu recado para você nessa noite é esse.
está diante de um desafio, está com medo, está desesperançado, lembra disso. Os seus recursos, o pouco que você tem, pode ser um instrumento de milagre nas mãos do Eterno. Ele não precisa de muita coisa para fazer aquilo que ele precisa fazer através da nossa vida. Não precisa. Na verdade, eu diria até, ou ousaria dizer, que se Deus tivesse uma preferência, uma predileção para agir de uma ou de outra maneira, Ele prefere agir através da nossa escassez do que através da nossa abundância. Somente para lembrar que não tem a ver com aquilo que a gente traz, com aquilo que a gente doa, mas com o seu poder que se aperfeiçoa na nossa falta, na nossa fraqueza, na nossa escassez. Então pega o pouco que você tem e coloca diante do Senhor, diante daquilo que Ele pediu para você fazer, e deixa o Senhor fazer um milagre através disso. Se você está com medo, e se a transformação desses poucos recursos em instrumentos de milagres não for suficiente para você transformar, sabe, essas pernas que às vezes petrificam em pernas em movimento, pernas de carne e osso, lembre-se que Deus confia em você, e muito mais do que agir a partir daquilo que você tem, Ele quer agir a partir daquilo que você é. E isso é muito mais valioso para Deus e para a gente. Quem você é, pode testemunhar de muitos milagres na sua vida e na vida de muitas pessoas. Então vá com aquilo que você é, do jeito que você é. E eu sei que você sabe muito bem quem você é. Eu sei quem eu sou. E quando eu falo que eu sei, e falo para você ir com aquilo que você é, eu não estou falando dessa face bonita somente. Eu não estou falando daquilo que é instagramável, né, que dá para ser colocado nas redes sociais. Eu estou falando da face bonita que a gente tem. Eu estou falando da face feia também que a gente tem, sabe? De tudo aquilo que a gente é. Porque Deus não está esperando a gente ser pessoas perfeitas para a gente poder fazer alguma coisa para cumprir o amor dele e a graça na história. Não. Ele pega tudo que é mais bonito, pega tudo que é mais feio, num amalgamado assim, de coisas que a gente tem, né? E faz o milagre. Só para aqueles que se colocam à disposição. Se colocar à disposição. Então vai preparando esse lugar no seu coração onde Deus possa habitar, sabe? Onde essa presença de Deus pode usar a sua vida, não só aquilo que você tem, mas a sua vida, para que Ele cumpra na sua vida aquilo que vai dar sentido para você e aquilo que vai trazer salvação para muitas pessoas. E se isso ainda não for suficiente, porque a gente é teimoso, como diz o texto aqui no Moisés, e você insistir que Deus não percebeu que você é muito limitado, pesado de boca, não sabe falar, inadequado, pois então, avance e olhe para o lado. É possível que você veja o Arão se aproximando, né? Ele vai chegando e vai te encorajando. Alguém que vai estar ali do seu lado, como uma lembrança de que, mesmo que você tenha todas as desculpas para não ir, Deus tem todos os motivos para te enviar. Porque é isso que essas pessoas fazem. Nos nossos momentos onde a gente não se sente bem, não se sente adequado, quando nós não se sentimos reconhecidos, mesmo até por Deus, essas pessoas falam, não, você tem. Vai lá, Deus está com você e Ele tem motivo para te enviar para onde está te enviando. Porque nessa vida a gente nunca vai estar sozinho, a gente vai estar com Deus, mas a gente vai ter sempre uma família para se chamar de nossa. Sempre. E é a igreja do Senhor. E que seja assim para mim e para você, nos enfrentamentos dessa comunidade, mas nos enfrentamentos dos nossos desafios na nossa vida cotidiana também. Que a gente ouça o Senhor chamando o nosso nome, nos convocando à sua presença. E que a gente responda assim, tudo bem, Pai, está difícil, tenho medo,
tenho limitações, então eu me amedronto mesmo. Mas se o Senhor está pedindo para eu ir, eu vou. Eu vou, porque o que pode ser melhor para mim do que um caminho em que o Eterno está apontando e dizendo, vai lá. Vai lá. Esse caminho é para você. Se você não for, eu não vou te amaldiçoar, mas esse caminho é para você. É o caminho do sentido da sua vida. Então Deus dá sempre assim, me parece nessa história, quase que com um impulso, assim, quando a gente trava, igual Moisés, né? Um impulso decisivo, como foi feito com Moisés, para que a gente não se esqueça de que a presença dele sempre está conosco. E que a nossa vida, porque a presença dele sempre está conosco, através dos nossos recursos, através das nossas vidas e com todos aqueles que nós convivemos, ela pode ser sim, portadora da salvação de Deus para muitas vidas. Que nós sejamos essa comunidade, a exemplo de Moisés, que tira as pessoas da casa da escravidão e as transporta para a terra da liberdade, como Moisés fez na vocação que recebeu. É isso, essa é a história. Agora a gente precisa entender aonde a gente está nessa conversa com Deus. Eu acredito que a maioria aqui já se sentiu chamada por Deus, já se reconhece como discípulo e discípula de Jesus. Mas a questão é, o que você está fazendo? E se o que você está fazendo é de fato aquilo que Deus pediu para você fazer. É só isso. Eu não estou falando para você trabalhar aqui na comunidade, não estou falando para você dirigir algum ministério. Estou dizendo se você está no caminho que Deus apontou para você seguir. E se não estiver, por que não está? Por que não está? Eu acho que é isso. Se você quiser baixar sua cabeça, fazer uma oração, conversar com Deus e pensar num desafio talvez como esse que Moisés viveu, sabe? Onde você disse em algum momento da sua história, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui pronto, mas logo depois você falou, pensando melhor, eu estou vivendo outras experiências, mas não é porque Deus não quer, é porque eu em alguma medida boicotei isso que Deus me chamou para fazer. Pensa nessa experiência que talvez você já tenha vivido com Deus, ou que você ainda pode viver com Deus, porque pode ser que você não saiba o caminho onde você tem que seguir, mas Deus te aponta o caminho. Ele te aponta o caminho e acompanha você nesse caminho. E por que não acreditar que nesse caminho Deus pode ir fazendo coisas por você, para você, através de você? Por que não começar, sabe, a olhar com atenção também, às vezes, para esses anjos que Deus envia nas nossas vidas, em conversas de longe, de perto, que nos encorajam. Essa semana mesmo, eu disse para uma pessoa, você é um respiro para mim. Diante de algo que apertou a minha alma e eu precisava de alguém para conversar. E essa pessoa veio me encorajando, veio dizendo sobre coisas, não sobre o que eu tinha que fazer exatamente, mas me disse coisas que foi um respiro, como se Deus dissesse, está tudo bem, vamos continuar. Vai confiante, vai para a vida, vai com fé, né? Mas avança nesse caminho que Deus está te propondo. O poeta diz que a fé não costuma falhar. E a fé é aquela coisa que Deus coloca em nós, a palavra de Deus diz. Dentro da gente. É algo que a gente já tem. Tudo que a gente precisa para caminhar nesse caminho que Deus nos pediu para caminhar, a gente já tem. E eu acho interessante, assim, que essa representação da sarça que queima e não se consome, essa presença que está ali falando com Moisés, não destrói Moisés, mas vai revelando Moisés para si mesmo, diante de um caminho que ele precisa seguir, dá sentido para a vida dele. E Deus vai falando com ele, Deus vai falando, eu vou te acompanhar. Eu gosto muito de uma tradução do Salmo 23, que eu aprendi em francês, que diz, o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Nessa caminhada de pastos verdejantes ou vale de sombra da morte, ele não me faltará. Não é nada me faltará. Ele não me faltará. Deus nunca me faltará. Como essa sarça
que se apresenta para Moisés e não se consome, uma presença que vai estar sempre ali, agora queimando nesse coração, mas que nunca vai deixar que a nossa existência seja reduzida a cinzas, porque a sarça continua queimando. Nunca vai deixar que a nossa existência viva o vazio de sentido, se a gente se colocar de fato nesse caminho que Deus pede para a gente se colocar. A nossa oração, que Deus ache em nós um lugar onde a presença dele possa sempre estar. Amém.